Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 e 47. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 47. É o próximo slide. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Amém? Queridos irmãos e irmãs, estamos começando uma série de mensagens totalmente nova. Perguntas de Jesus. Os evangelhos estão repletos de histórias, parábolas, milagres, mandamentos, incidentes dramáticos que traçaram a vida de Jesus. Mas uma leitura atenta dos evangelhos revela que eles também estão cheios de perguntas. A primeira pergunta de Jesus nessa série de mensagens se encontra no versículo 46. Jesus conclui o seu sermão da planície com uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está fazendo essa pergunta para pessoas que fizeram uma pública profissão de fé. Isto é, para pessoas que o chamavam de Senhor. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está ensinando aqui que qualquer um pode dizer que Jesus é o seu Senhor, mas a prova está na obediência. Eu vou repetir, para que você não perca. Jesus está ensinando aqui que qualquer um pode dizer que Jesus é o seu Senhor, mas a prova está na obediência. Você não é um discípulo de Jesus, você não é um cristão simplesmente porque diz ser um discípulo de Jesus. De modo que Jesus está ensinando que a pública profissão de fé, ou dizer que Jesus é o seu Senhor, não é suficiente. Para ser um verdadeiro discípulo, é preciso realmente submeter-se ao senhorio de Jesus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não é suficiente dizer que Jesus é o seu Senhor, fazer uma pública profissão de fé, desacompanhada de obediência, desacompanhada de submissão. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é preciso realmente submeter-se ao seu senhorio. Ponto. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vem a Jesus, ouve as suas palavras e as
pratica. Olha o versículo 47. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, é alguém que vem a Jesus, que ouve as suas palavras e as pratica. Não é suficiente dizer que Jesus é o seu Senhor. É preciso vir até Ele, é preciso ouvir as suas palavras, é preciso disposição para praticar o que Jesus ensinou. Jesus conclui com a parábola dos dois construtores, nos versículos 48 e 49. Jesus conclui dizendo assim: ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e que coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Jesus está contando a parábola dos dois construtores para ilustrar o que ele já ensinou. Que ouvir as suas palavras domingo após domingo, ouvir as suas palavras sem obedecê-las, é como construir uma casa sem alicerces. De modo que quando houver uma tempestade, e quando chegar a tempestade final do julgamento de Deus, experimentará destruição total. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, experimentará o julgamento de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por outro lado, fica claro na parábola que aqueles que ouvem as suas palavras e obedecem são comparadas a alguém que constrói uma casa com alicerce seguro, de modo que quando houver uma tempestade e quando chegar a tempestade final do julgamento de Deus, permanecerá firme. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica, escapará do julgamento de Deus. Eu quero apenas que você escute, porque essa é a versão de Lucas. Mateus tem uma versão muito parecida. Eu quero que você preste atenção, que se encontra lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Olha só a versão de Mateus desse texto, porque ele é sinótico. Então veja: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é suficiente. Mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Jesus responderá: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram a lei. Jesus disse aqui que quando ele voltar para julgar o mundo, haverá um grupo de pessoas que o chamará de Senhor. Eles dirão Senhor, Senhor, e terão feito coisas incríveis em nome de Deus.
Mas Jesus dirá a essas pessoas: apartem-se de mim, nunca conheci vocês. Não é suficiente dizer que é um discípulo de Jesus. Não é suficiente você chamar Jesus de Senhor, desacompanhado de obediência, de submissão, de paixão, de seguimento. Não é suficiente nascer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, morrer na igreja, se a sua confiança não é em Jesus, mas na igreja. Não é suficiente. Não é suficiente. Depois de 2000 anos, muitas pessoas que se dizem discípulas de Jesus ainda não entenderam o que significa ser discípulo de Jesus. Ainda não entenderam o que significa ser um cristão. Temos a tendência de pensar que ser discípulo de Jesus é uma questão de gostar de Jesus. Se eu gosto de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Ledo engano. Temos a tendência de pensar que ser discípulo de Jesus é uma questão de gostar de Jesus, de usar clichês piedosos, de usar camiseta, boné e chaveiro com o nome de Jesus. A gente acha que ser discípulo de Jesus, de que ser discípula de Jesus tem a ver com essas coisas, com clichês decorados, piedosos, ortodoxos, camiseta, boné, chaveiro. Ainda acreditamos, enganando a nós mesmos, que ser discípulo de Jesus é algo muito fácil. Basta dizer: sou um discípulo de Jesus, eu me torno um, caso encerrado, bem-vindo ao céu. É assim que a gente pensa. É assim que nós pensamos. Eu digo: sou discípulo de Jesus, me torno um, caso encerrado, bem-vindo ao céu. Tão fácil assim. É isso que está no imaginário da gente. O pastor anglicano John Stott, ele diz uma coisa muito interessante. Recitamos o credo na igreja, cantamos hinos que expressam a nossa devoção a Cristo, até exercemos ministérios em seu nome, mas ele não se impressiona com as nossas palavras piedosas e ortodoxas. Ele ainda pede provas da nossa sinceridade em boas obras de obediência. Ser discípulo de Jesus é uma questão de obediência genuína. É uma questão de disposição de colocar em prática o que Jesus ensinou. Deixe-me explicar uma coisa, porque eu sei que pode causar uma esquizofrenia espiritual. O discípulo de Jesus é salvo por causa da graça, amém? O discípulo de Jesus é salvo por causa do amor de Jesus demonstrado no Calvário, amém? É assim que o discípulo de Jesus é salvo, pela graça. É salvo pelo amor de Jesus demonstrado no Calvário, correto? Mas o amor de Jesus não anula a necessidade de obediência. Mas não é uma obediência no sentido legalista, mas no sentido de resposta. Queremos obedecer a Jesus como resposta ao seu amor, como resposta à graça. O discípulo de Jesus obedece por
gratidão e não por obrigação. A obediência é importante não porque conquista o amor de Deus, não, mas porque testifica que o amor de Deus criou raízes em nosso coração. A minha obediência, a minha vida de santidade, a minha vida de piedade, a minha vida aos pés da cruz, é resposta à graça que me alcançou. É resposta ao amor de Deus em Cristo que me alcançou. Não é obediência no sentido legalista, de tentar conquistar o amor de Deus, porque esse eu já tenho. É no sentido de resposta. O discípulo é parecido com o seu Senhor, ponto. Pastor, a nossa obediência não será perfeita, é verdade. Mas quando somos discípulos de Jesus, queremos falar de Jesus, queremos estar com aqueles que pertencem a Jesus, queremos desenvolver um relacionamento profundo com Jesus, queremos ouvir as palavras de Jesus, queremos estar aos seus pés, orando a Jesus. Não faz sentido dizer Senhor, Senhor, mas não fazer realmente o que Ele diz. Que tipo de discípulo é você, que não tem prazer de estar com os outros, que não tem prazer na palavra, que não tem prazer em estar aos pés de Jesus, que não tem prazer em ser parecido com Ele, que não tem prazer em dar testemunho? Que tipo de discípulo somos nós? Estamos enganando a nós mesmos. Está na hora de sermos parecidos com Ele, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Não faz sentido dizer Senhor, Senhor, mas não fazer realmente o que Ele... Isso é distorção do Evangelho. Isso é graça barata. Se afirmarmos que Jesus é o Senhor, queremos fazer o que Ele diz. Caso contrário, Ele não é realmente Senhor da nossa vida. Jesus nos chama a um autoexame hoje à noite. Talvez não. É o autoexame mais importante que você pode fazer. Jesus está dizendo que se você quiser ser seu discípulo, é melhor levar a sério o que Ele diz. Não se pode chamar Jesus de Senhor sem obedecê-lo, é um contrassenso. É contraditório. Chamar Jesus de Senhor é submeter-se à sua autoridade. Chamar Jesus de Senhor é viver a nossa vida comprometida totalmente com Jesus e de acordo com a sua agenda. Chamar Jesus de Senhor é abandonar as coisas que nos impedem de ter um relacionamento com Ele. Jesus está nos ensinando uma coisa muito importante: que os seus discípulos não estão livres para viver do jeito que quiserem. Você não está livre para viver do jeito que você quer, se é que Jesus é o seu Senhor. Você não pode viver do jeito que você quer. As suas escolhas, as suas decisões, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Cadê que Jesus é o seu Senhor? Onde é que fica? Chamar Jesus de Senhor é entender que em cada bifurcação na estrada, você deve perguntar: o que Jesus faria? O que é que Ele diria?
Isso é submeter-se. Isso é seguir. Não é um faz de conta. Porque aquele grupo, na consumação, fez coisas incríveis. Mas faltou o mais importante: relacionamento com Jesus. A nossa obediência é a demonstração que a nossa fé é viva e operosa. Fé e obediência caminham de mãos dadas. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Se nós chamamos Jesus de Senhor, precisamos viver como servos, obedientes, que vive comprometido, que faz escolhas não com base no eu, mas com base em Cristo, que toma decisões, que faz escolhas, que sonha os sonhos de Deus. A pergunta é: eu tenho prazer em estar com o Senhor? Eu tenho prazer em estar com os outros discípulos aqui na comunidade? Eu tenho prazer em obedecê-lo? Eu tenho prazer em andar com Ele? De ouvir a sua palavra, de orar a Ele? Ou é tudo formalismo, vazio? Eu não quero que nenhum de nós se encontre naquele grupo que Jesus disse: não vos conheço. Para isso, a gente precisa levar mais a sério a obediência. Pense assim: a fé é como uma árvore, e a obediência são os frutos da árvore. Pense assim: a fé que eu professo é como uma linda árvore, e os frutos são a piedade, a santidade, as boas obras. São a obediência, fruto da minha fé, fruto do meu encontro com Jesus. Não podemos viver. Eu tenho uma notícia para lhe dar: você não pode chamar Jesus de Senhor e viver do jeito que você quiser. Eu quero terminar com a citação de um pastor reformado, que diz que a aplicação do sermão de Jesus é óbvia: faça o que Jesus diz. Não basta tornar-se um especialista nos ensinos de Jesus. Não basta conhecer bem a Bíblia. Não basta ler devocionais sobre Jesus. Somos chamados a realmente, no poder do Espírito, com falhas evidentes e necessidade contínua de confissão, arrependimento e recomeço, colocar em prática o que Jesus diz. Não podemos obedecer perfeitamente, mas podemos ter a disposição de obedecer, de levar a sério o que Jesus diz, de levar a sério as suas palavras. Precisamos urgentemente de um autoexame hoje à noite. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e você pedir ao Espírito de Deus que sonde o seu coração, que caia por terra o formalismo, a religiosidade, que caia por terra o nominalismo, e que o Espírito de Deus abra espaço na nossa vida, para uma vida mais vibrante com o Senhor. Chega de ser superficial. Chega. Precisamos levar a sério as palavras de Jesus. Nós queremos terminar com uma canção que fala sobre consagração, de rendição,
Somos salvos pela graça, amém? Mas a graça não anula a necessidade de obediência. A obediência é a demonstração de que a graça nos alcançou. Vamos nos render ao Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Toma-me, Senhor, rendido estou. Aos pés da cruz, eu quero estar hoje à noite.